Bom dia, RPGista. Aqui é o Leonardo Chaba e você está escutando o Pensando RPG. E hoje quero falar sobre uma falha de concepção do que realmente é a jornada do herói, do que ela verdadeiramente significa. E isso vem do fato de eu ver muitas pessoas tratando essa estrutura como se fosse clichê e algo ultrapassado. Então creio que o nome do episódio ficaria melhor sendo algo como "Por que as pessoas que acham que a jornada do herói é uma estrutura já batida e ultrapassada estão cometendo uma falha de percepção?" Mas ia ficar um título bem esquisito, né? Só que é isso. É pra mostrar que as pessoas cometem uma inversão ao pensarem no que é a jornada do herói. E me peguei pensando por que as pessoas têm pensado assim. E decidi então exercitar nossas mentes e falar mais profundamente desse conceito. Vai trazer coisas muito legais pra vocês. E a primeira pergunta que você faria, é claro, é o que é exatamente a jornada do herói? Bem, é basicamente uma estrutura que pauta a maioria dos grandes mitos e aventuras que vemos não só em nossa sociedade, como em muitas outras. Basicamente em todas outras. Então é uma estrutura que toca profundamente o ser humano, de forma atemporal. E guardem essa informação. Mas o conceito de jornada do herói foi trazido por Joseph Campbell em seu livro O Herói das Mil Faces. E o conceito também é conhecido como monomito. Trata-se de um estudo dos grandes mitos de diferentes religiões que nos revelam que há um padrão nas grandes narrativas que ecoam fortemente por diversas sociedades, uma vez que vemos em outros deuses e mitos, como Osíris, narrativas similares à de Cristo. Então Campbell nos apresentou uma estrutura com 12 passos no total e que vemos ser repetida em boa parte dos livros e filmes de maior sucesso até hoje, como falarei a seguir. Só queria fazer a observação de que não falarei de cada um dos passos, já que, tirando os casos estudados por Campbell, em outras histórias você vê os passos acontecerem às vezes em ordem diferente, ou não vê todos os passos especificamente, mas ainda assim a estrutura e os elementos dessa estrutura estão lá. Um deles, por exemplo, é o da ressurreição, que pode ser literal ou metafórica, e vemos isso até literalmente no Neo de Matrix, no Harry Potter e em outros. Mas como quero focar na inversão cometida aqui pelas pessoas que levam um erro de percepção, vamos falar da estrutura da jornada do herói de uma forma mais geral. E ela, em geral, envolve um herói relutante, como Bilbo, que é chamado a uma aventura e acaba sendo levado por ela. Ele então encontra com um mentor, como Gandalf, passa por inúmeras dificuldades, precisa então enfrentar muitas vezes seus maiores medos e a sua própria sombra, que seria o potencial negativo existente dentro de si, e retorna então para casa como um herói. Na estrutura padrão haveria aí a questão da última provação e da ressurreição, mas na maioria das histórias ela acaba ocorrendo antes desse retorno. Como eu disse, há uma certa flexibilidade. O Neo, como mencionado no primeiro filme de Matrix, segue quase perfeitamente a estrutura, incluindo aí a questão literal da ressurreição. E uma outra história que segue bonitinho a estrutura é Star Wars. Isso foi feito conscientemente por George Lucas, e é justamente aí que começam as críticas que ouço de se ver a jornada do herói como uma fórmula batida e não criativa, usada para criar heróis formulaicos e já clichê. Mas é aí também que temos um erro de percepção terrível. Afinal, a jornada do herói não é uma fórmula que foi criada por Campbell e que pode ser simplesmente aplicada. Foi algo que ele observou no mundo, nas diversas sociedades, e notou. Uma estrutura que simplesmente existe e que por algum motivo tem uma ressonância muito forte com os seres humanos de uma maneira geral. Isso significa dizer que sim, é possível se tentar aplicar essa estrutura conscientemente, como fazem muitos roteiristas, como fez George Lucas. Aqui no Brasil, inclusive, temos o Eduardo Spohr, um grande escritor de fantasia que já participou algumas vezes aqui do podcast e que não só estuda e gosta da jornada do herói, como aplicou ela em suas histórias, mas na maioria das vezes é uma estrutura que vai aparecer em excelentes histórias. Histórias que vão ter uma ressonância enorme com o público e fazer enorme sucesso, mesmo que o autor não tenha escrito pensando nessa estrutura. É simplesmente algo que ocorre naturalmente e que, numa boa história, faz com que ela adquira um alcance inacreditável de público justamente pela ressonância com o ser humano que essa estrutura tem. É claro que isso não significa dizer que apenas as histórias com essa estrutura são boas ou que farão sucesso, mas é importante entender que não é uma fórmula, é simplesmente algo que existe e que toca os seres humanos, que sempre tocou e que vai continuar tocando. Claro que nem todo mundo vai gostar de histórias assim,
mas é factual que essa estrutura acaba tendo uma ressonância extraordinária com basicamente todos os tipos de sociedade. E quando vemos uma história que tenta usar a jornada do herói, mas fica claramente clichê, isto é, algo muito ruim, isso ocorre justamente por causa da execução, porque quem escreveu produziu algo que é ruim. O que não significa que a importância e a ressonância dessa estrutura tenha mudado. Não é à toa que vemos nas histórias de ficção de maior alcance no mundo atual justamente a presença dessa estrutura. Como já falei, Frodo em Senhor dos Anéis e Bilbo em O Hobbit seguem bonitinho a estrutura. Como heróis relutantes que são jogados numa aventura, eles então encontram seu mentor e precisam enfrentar a sua sombra, presente ali como a corrupção trazida pelo Anel e a própria presença física do Gollum, como basicamente um hobbit decaído. E vemos isso em Harry Potter, que deixa sua vida comum para viver algo extraordinário em Hogwarts, encontra em Dumbledore um mentor, supera sua sombra sempre evitando se tornar um novo Voldemort e se torna então um grande herói. E vemos isso também nos dois mais populares heróis da Marvel, em que o Homem de Ferro é arrancado da sua vida normal por terroristas, encontra num cientista de outro país um mentor e torna-se o Homem de Ferro derrotando a sua própria sombra, representada por Obadiah com uma armadura igual à sua. E o Capitão América segue o mesmo caminho. Embora não seja um herói relutante, ele sai de casa para servir o exército, encontra um mentor de um país estrangeiro também, torna-se o Capitão América e enfrenta sua sombra personificada no Caveira Vermelha. Pois é, a estrutura está em todos os lugares, e aqui acho que vou mostrar que ela está em um lugar que vai surpreender a muitos. E creio que vai mostrar também como a gente pode gostar muito de uma história, porque ela possui a estrutura da jornada do herói, mas não perceber que essa estrutura está presente. Pensem em Game of Thrones, um dos momentos mais celebrados da última temporada, que não foi lá muito boa, né? Foi o reencontro dos Starks. E esse reencontro nada mais é do que o retorno de nossos heróis de sua jornada do herói para casa. E se considerarmos que o Martin realmente contou o final para os produtores, mesmo que ele mude depois, percebemos que os reais protagonistas da história sempre foram Jon Snow, Arya e Bran. E, ora, vejam só, os três seguem um arco basicamente perfeito de jornada do herói. Eles saem de suas casas, vivem suas aventuras, encontram mentores, em Jon com Mormont e o mestre Aemon, em Arya com os Homens Sem Face e em Bran com o Corvo. Todos eles passam então por uma morte e ressurreição, o Jon literalmente, mas a Arya e o Bran passam por uma mais metafórica. Ela precisa se deixar morrer para virar uma assassina, mas volta, e volta a ser Arya Stark. E o Bran precisa deixar que o menino morra para se transformar no Corvo de Três Olhos, e depois o Rei Bran. Logo, um dos momentos mais comemorados na série, a reunião dos Stark, foi justamente um dos pontos altos da jornada do herói, mesmo que a gente não percebesse isso. Isso só serve para mostrar, como eu bem disse, que essa é uma estrutura que está ali, que a gente não percebe, mas que está presente nas histórias que têm maior ressonância com os seres humanos. Não é uma fórmula aplicada e que por isso é clichê, é simplesmente uma constatação. O ato de olhar para o que muitos consideram grandes histórias e perceber o que há de comum nelas, o que há nelas que toca profundamente o ser humano. Por isso mesmo, como eu disse, o monomito ou jornada do herói sempre esteve presente nas maiores e mais populares histórias e sempre estará presente nelas, ocorra isso intencionalmente ou não. E é isso. Espero que tenham gostado de mais esse podcast e até o nosso próximo episódio. Um grande abraço, pessoal!